Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na livro de Salmos, Salmos 135. Salmo 135. Louvores a Deus, título do Salmo. Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande, que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir a nuvem, os confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das almárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a reis, a vida a poderosos reis, a Sion, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bassã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento e vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus e observar detalhes do texto que nós acabamos de ler. Oremos. Soberano e Santíssimo Deus, nós te agradecemos este momento em que oramos em tua casa, entregando em tua presença os desejos do nosso coração, reunidos em adoração a ti, lembrando dos teus poderosos feitos registrados na Sagrada Escritura. Nos ajuda a compreender a tua vontade e a louvar o Senhor como é devido ao teu povo, aos teus servos, aos teus filhos. Darmos a tua graça nesse momento, para que compreendamos a tua palavra, ilumine nossa mente,
o nosso coração para compreender essa Sagrada Escritura em Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós pretendemos observar alguns salmos por esses dias, pelo menos 3 ou 4 deles, e em breve voltaremos para concluir os sermões em Efésios, pregando assim um pouco no Antigo Testamento e pregando também um pouco no Novo Testamento, né? No domingo passado nós pregamos na carta do apóstolo Pedro, mas precisamos concluir também a pregação na carta de Paulo aos Efésios. E na carta de Paulo aos Efésios, nós vimos, tanto aos Efésios como aos Colossenses, nós vimos uma expressão que nos chamou a atenção. A carta aos Efésios nos diz: falai uns aos outros com salmos. Paulo diz isso aos Efésios: cantai salmos, e aos Colossenses falar uns aos outros com salmos. Cantar e falar com salmos, né? O apóstolo usa essas duas expressões quando fala nessas duas cartas acerca do cântico dos salmos, do louvor a Deus com salmos. E aí essa expressão nos chamou a atenção: falar uns aos outros com salmos. Não é só cantar salmos, mas falar uns aos outros com salmos. E a gente começou a pensar nesse texto, ou nessa questão, e aí nos lembramos dos salmos didáticos, ou do ensino dos salmos. E no caso, nós nos lembramos mais acerca dos salmos didáticos, porque é os salmos que falam dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, do que o Senhor fez em favor do seu povo. E este salmo é exatamente um dos que fala acerca disto. É interessante que este salmo, ele tem início logo após o grupo de salmos chamado Cânticos de Romagem, que eram os cânticos quando o povo de Deus caminhava para o templo para adorar o Senhor. E o último salmo desse grupo é o Salmo 134, que fala exatamente sobre a convocação ao culto vespertino, o chamado de Deus para o culto, para que as pessoas venham adorar a Ele. E nós temos aí, veja aí, o primeiro versículo do Salmo 135 e o versículo do Salmo 134. O Salmo 134 diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. E o Salmo 135, versículo 1 diz assim: aleluia, louvai o Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Percebe, irmão? Deus nos chama a adorá-lo, a bendizer. Bendizer é uma palavra que significa dizer que Deus é bom, declarar que Ele é bom. E o que o culto é? É uma expressão de gratidão. É o momento que nós bendizemos ao Senhor, declaramos, dizemos que Ele é bom.
Fazemos isso através dos louvores e através do próprio ato de gratidão de estarmos na casa do Senhor. É uma palavra, bem dizer, é sinônimo de adorar o Senhor, demonstrar gratidão ao Senhor. E onde essa gratidão deve ser manifesta? Na casa do Senhor. Não é só em nossa casa, no dia a dia. Essa gratidão ela pode ser expressa no dia a dia em nossas casas. Mas aqui o chamado é para fazer isto na casa do Senhor. Esses irmãos saíam de suas casas, saíam dos seus afazeres, dos seus negócios, e se dirigiam, caminhavam, cantando, até a casa do Senhor. Chegando lá, eles iam assistir na casa do Senhor. E o que é assistir, né? É ficar assistindo a pregação, assistindo o culto. Porque se fosse para assistir, na época nem tinha internet, se fosse para assistir online, a gente ficava em casa, não precisava se deslocar à casa do Senhor. Esse assistir aqui significa estar em pé, permanecer. Por isso que os outros salmos vão dizer, parar os nossos pés. Quando nós chegamos na casa do Senhor, parar os nossos pés. Hoje os irmãos têm cadeiras para ficarem sentados, acomodados. Naquela época não tinha cadeira, bancos acolchoados, cadeiras ortopedicamente desenhadas, desenvolvidas para a pessoa se sentir um pouco mais confortável. Eles ficavam em pé ao redor do templo, ou armavam suas barracas ao redor do tabernáculo e ficavam sentados muitas vezes no chão. No chão. Mas a palavra assistir aqui tem o sentido exatamente de permanecer ali, de estar ali naquele lugar, mantendo-se parado ali. E a ideia de assistir às vezes vem de assentamentos. Assentamentos. Eles caminhavam e ali eles paravam e permaneciam algum tempo ali. E aí, vós que assistis na casa do Senhor, ou seja, vós que estáis em pé na casa do Senhor, prestando serviço a Ele. Não é interessante? Se nossos cultos, irmãos, fossem em pé, tivesse cadeiras. No quartel a gente ficava 1 hora, 2 horas em pé, recebendo a instrução. Ah, mas já estou idoso. Os sargentos e os comandantes idosos também ficam em pé dando instrução, porque eles são treinados para permanecer muito tempo em pé. Você vê no desfile, as autoridades elas não ficam sentadas, elas ficam em pé. Em pé. E eles prestam lá a sua reverência, a bandeira, sua reverência às autoridades constituídas perante eles. É um exército de fato treinado a permanecer e aguentar muito tempo em pé. A gente fica num banco em pé, a gente fica na fila de uma lotérica em pé, mas na igreja a gente não consegue ficar muito tempo em pé. Se a gente mandar, vamos fazer a leitura em pé, e se a leitura demorar, o povo já fica incomodado. Já participei já estive em cultos que o dirigente mandou a pessoa ficar em pé na oração, esqueceu, começou a leitura, o povo em pé, aí começou o cântico, o povo em pé, daqui a pouco o povo incomodado começou a sentar.
pregadores às vezes ficam em pé, 1 hora em pé. E ali eles estão mantendo-se a presença do Senhor, em serviço ao Senhor. Então a palavra assentar-se, assistir, é como estar em culto, né? E eles permaneciam ali, em pé. Interessante, irmãos. Mas aqui a ideia de serviço, de permanência, de estar na casa do Senhor, prestando culto a Ele. Então, depois que nós entendemos que devemos vir à casa do Senhor, prestar culto ao Senhor, erguer as nossas mãos para o santuário, bendizer ao Senhor, nós temos aí o versículo 3 do capítulo 34, que diz assim: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. E aí o versículo 21 vai dizer, do capítulo do Salmo 135, desde Sião: bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Sião era a cadeia de montes, Sião era a região onde ficava Jerusalém, onde ficava o templo. Deus habita com um contrito de coração, Deus habita na casa dos irmãos, mas a igreja é a casa do Senhor, o lugar de habitação do Senhor. Por isso que eles se dirigiam para lá, para encontrar-se com o Senhor, como convém às famílias do povo de Deus, a família de Israel. E por isso que ele diz: o Senhor, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém, que habita em seu santo templo. E aí a gente começa a pensar, qual era a ideia do templo? Porque a ideia do templo do Antigo Testamento é também a ideia do templo do Novo Testamento. É a ideia do templo no livro de Apocalipse. É o lugar de habitação do Senhor com o seu povo. É a casa do Senhor, o lugar onde Deus se encontra com o seu povo. E aí nós temos essas expressões aí. Ele começa com, depois que eles estão na igreja, eles estão no culto, eles agora cantam louvores ao Senhor. E por isso que o Salmo 135 em diante é chamado de louvores ao Senhor. E aí ele começa com a expressão de louvar, de louvor, que significa aleluia, aleluia. Interessante que é essa expressão aqui, esse verbo, isso é um verbo, está no piel. É como uma expressão de elogiar, é uma expressão de louvor. Quando ele diz assim, aleluia, é como se ele dissesse, louvado seja o Senhor, ou é como se ele dissesse, glória a Deus, aleluia. É uma expressão de exaltação ao Senhor, de louvor ao Senhor. E está num modo verbal chamado, um tronco verbal chamado piel, e no modo imperativo. É uma ordem que, como se estivesse dizendo ao povo, louvemos a Deus. E aí, aleluias ao Senhor. E aí o povo diz, aleluia. Porque o segundo verbo vai dizer, louvai o nome do Senhor. Então esse primeiro verbo é como se fosse
Porque o segundo verbo, louvai, é também a expressão aleluia também. Só que o segundo é traduzido por louvai. E também está no imperativo e no piel. O que é o piel, irmão? O piel é o tronco verbal que fala da intensidade, da intenção, da repetição e do louvor prolongado, do louvor intencional. É como se ele dissesse, é como se fosse uma ordem, um comando. Louvai ao Senhor, uma ordem imperativa. E aí o povo, louvai o nome do Senhor, é uma ordem. E é uma ordem repetida, é uma ordem intencional, é uma ordem intensiva. É uma ordem intencional, intensiva, repetitiva e prolongada. É um imperativo. E é no modo, exatamente no modo imperativo. É como se fosse um comando. Imagine, irmãos, o povo em pé, como num quartel, e o comandante dissesse: louvai, aleluia, obedecem a ordem. Como se ele dissesse: louvai, aleluia, e o povo, aleluia. Quer ver uma forma de a gente compreender bem isto? É o capítulo 136, que apresenta uma coisa chamada antífona. O que é uma antífona? É como se fosse um eco, uma repetição de algo que é dito. E aqui temos um coro. Esse coro inspirou uma coisa na liturgia antiga chamada Kyrie eleison. Kyrie é Senhor, eleison é piedade, misericórdia. E aí quando eles liam o mandamento, dizia assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí o povo dizia: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade. O povo cantava assim. E aí, Kyrie, Senhor, eleison, piedade. Senhor, piedade. Não adulterarás, Senhor, piedade. Não matarás, Senhor, piedade. Não usarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, Senhor, piedade. E aí foi traduzido pela seguinte expressão: Senhor, tem piedade de nós. Somos pecadores, transgredimos a tua lei, transgredimos a tua palavra, não damos importância às ordens do Senhor, às ordenanças do Senhor. Tem piedade de nós. Isso era repetido. E veja o que diz o Salmo 136. O liturgo cantava e o povo repetia com o refrão, com a antífona, dizendo assim: a antífona, fonê, vem de fonê, eles falavam, né? Veja como é. Ele diz o Salmo 136: render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aí o povo dizia: porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele diz: render graças ao Deus dos deuses. E o povo repetia: porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor dos senhores. E o povo repetia: porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim o salmo inteirinho. Então o povo participava em pé, obedecendo a ordem e o comando litúrgico. A própria palavra liturgia vem de um termo grego que vem dos remadores. Então os irmãos no culto
estão trabalhando, estão servindo ao Senhor. Imagine que aqui fosse o convés de um barco e cada irmão estivesse com um remo na mão e a cadência era dada pelo liturgo e o povo ia remando. E o povo ia remando. Mais rápido à direita, o povo. Mais rápido à esquerda, e o povo. Então todos estavam remando. Todos estavam participando do serviço litúrgico, do trabalho litúrgico. Agora isso quer dizer que todos estavam na frente no púlpito? Não. O liturgo é que dava a cadência, é o comando do culto. A gente está numa luta tentando ensinar a Thomas as partes do culto. Antes da gente vir para a igreja, a gente diz a ele: olha, nós vamos para a igreja, nós vamos para a igreja. E hoje ele já está: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Só que ele não entende ainda. E a gente diz, repete, a mãe dele diz, repete, eu digo e repito. Na igreja a gente vai cantar, vai ler a Bíblia, vai orar, vai ouvir a pregação. E a gente explica a parte do culto, mas ele não entende ainda. É preciso a gente intensificar o culto doméstico, para ele entender a parte do culto. Lendo a Bíblia, na hora de ler, para ele não ficar correndo e gritando no culto. Cansa, não cansa? Treinar a criança cansa. Mas precisa ser um exercício repetido, porque senão dá logo vontade de bater. Mas é preciso repetir. Para que ele entenda a ordem de cada parte. Irmãos, aqui mesmo nesse versículo 135, ele repete o que foi dito no versículo 1 do 134. É uma repetição. Se você ler o livro de Provérbios, é uma repetição. Se você ler o Salmo 136, é uma repetição. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em todos os versículos. Para que isto? Para que isto? Para que essa repetição toda? Qual a intenção dessa repetição? Aí os irmãos podem dizer assim: porque o pastor é tão repetitivo em algumas coisas, fica repetindo direto, às vezes, a mesma coisa. Quando você está ensinando seu filho, treinando seu filho, você tem que repetir milhões de vezes. Quando você está querendo aprender uma coisa, você repete várias vezes. Você vai tirar uma carteira de habilitação, você repete várias vezes a mesma coisa, ou não é? De novo, baliza de novo, garagem de novo, rampa de novo. Você vai fazer, você vai treinar moto, chega é chato e cansativo, né? Você fica no pátio rodando feito um louco, não é assim? Mas por que está repetindo tanto? Para no dia não errar, para aperfeiçoar, para ter habilidade para a boa obra de conduzir um veículo. E por que para a boa obra do Senhor não pode haver repetição? De ensinos, de conceitos. Porque Deus aos profetas repetiu tudo que Moisés havia dito. Porque provérbio é tão repetitivo. Eu acho interessante a explicação de Spurgeon. Às vezes é bom a gente ir para pregadores mais ignorantes do que nós, para as pessoas não pensar que nós somos ignorantes sozinhos.
Ele vai explicar esse Salmo 135 dizendo assim: todo salmo é uma compilação, uma cópia, ou seja, uma cópia de muitos trechos selecionados de outros salmos. E contudo tem toda a continuidade e o frescor de um poema original. O Espírito Santo ocasionalmente se repete. Veja o que ele diz: o Espírito Santo ocasionalmente se repete. Não porque ele tem carência de ideias ou palavras. Não é porque faltou assunto para o Espírito Santo. Faltou ideias. Faltou palavras. Mas porque é vantajoso para nós que ouçamos as mesmas coisas no mesmo formato. Contudo, quando o nosso grande mestre usa repetições, geralmente é com várias instrutivas que merecem nossa cuidadosa atenção. Jesus repetiu, Jesus conta uma parábola. Quando a gente vê as parábolas de Jesus em uma parábola repete o que ele disse em outra parábola. E às vezes os estudiosos ficam confusos se foi uma compilação ou se Jesus disse aquela mesma coisa em ocasiões diferentes, por causa da diferença de detalhes. Por que o Senhor repete tanto? Por que o Senhor é tão repetitivo muitas vezes? Porque o Espírito Santo guia o pregador muitas vezes a repetir as mesmas coisas. Será que é por negligência que ele não estudou? Muitas vezes é. Mas será que não é porque também o Espírito Santo quer enfatizar ou destacar alguma coisa, chamar nossa atenção para alguma coisa? E a gente não dá atenção. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na 10ª vez a gente não está nem aí. Não dá atenção. Significa que várias vezes a gente deixa de escutar o conselho de Deus, a insistência dele em nos dizer algo, a nos revelar algo, e a gente fica querendo aprender coisas novas sem nem colocar em prática as coisas que já aprendemos. E aí o Espírito Santo repete. Quando nós vamos para um texto, aquele texto nos lembra outra coisa que foi dita em outro texto. Veja aí, irmão, veja aí. Veja o que ele vai dizer aí no versículo, só para você ter ideia. No versículo 16 e 17. Quando ele está falando dos deuses. E no versículo 18. Desde o 15 ele diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Quando você vai para o Salmo 115, você diz assim: eu já ouvi isso aqui em algum lugar, em algum salmo. E aí você vai lá no Salmo 115. Salmo 115. E você encontra essas palavras: honra somente a Deus. As nações perguntam. Versículo 2 do Salmo 115. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Aqui tem uma coisa interessante no contexto. Todas as nações tinham um Deus em forma de imagem. Um Deus de prata, ou de ouro, ou de madeira, ou de barro, ou de pedra. E eles viam os seus deuses.
E aí, quando Israel chega naquela terra, o povo olha assim e diz: cadê o Deus deles? Onde está o seu Deus? Onde está o Deus deles? Será que está dentro da arca? Será que é a arca? Nós não vemos a imagem de escultura do Deus de Israel. Tanto é que no Novo Testamento Paulo vai fazer uso de um altar que não tinha nenhuma imagem sobre ela, para que fossem contemplados qualquer Deus que não fosse visível ou qualquer Deus que o grego desconhecesse. E aí é onde Paulo vai dizer: não é. Esse é o Deus que vocês não conhecem, que eu anuncio. É um Deus que não é visível aos olhos humanos em forma de imagem de escultura. E aí o Salmo 115 vai dizer assim: no céu está o nosso Deus, no céu está o nosso Deus, não em nossas mãos como objeto, não em cima de nossos móveis. No céu está o nosso Deus. E tudo ele faz, e tudo faz como lhe agrada. E aí o versículo 4 vai dizer: prata e ouro são os deuses deles, obra das suas mãos. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, precisam ser carregados, som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O versículo 10 diz: a casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. E o versículo 11 diz: confiam no Senhor os que o temem, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Voltando para o Salmo 135, veja o que ele vai dizer: e os ídolos das nações são prata e ouro, obra de suas mãos. Versículo 19 vai lembrar a mesma coisa que disse o Salmo 115. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. E vós que temeis ao Senhor, todos os servos do Senhor, todos os que o temem, bendizei ao Senhor. Percebe, irmãos? Ele vai lembrar as coisas do Senhor. Quando você volta aí para o início do texto, Salmo 135, onde é o lugar de bendizer ao Senhor, na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor. Agora, por que o Espírito Santo repete isto? Por que repete? Para enfatizar o mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não usarás o nome de Deus em vão, ele não é semelhante a coisa alguma embaixo da terra, nem nos céus, nem acima nos céus. Por isso não podemos criar representação da divindade. Ele não é semelhante a nada do que nós vimos sobre a terra, né? E nem o que nós vimos nas aves do céu, nas estrelas e até mesmo entre os seres celestes, os anjos. Bem, irmãos, este salmo, diz Calvino, é um louvor a Deus, é um chamado a louvar a Deus por sua bondade, manifesta especialmente a seu povo eleito, ou por seu poder e glória manifestados no mundo em grande escala. Há um contraste entre os ídolos que
tinham apenas uma vã exibição de divindade, porque tinha olhos e não viam, bocas e não falavam, e nada disso. É um contraste entre o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que reivindica para si ser o único que deve ser considerado Deus verdadeiro, e todos os outros são falsos. E aí nós temos que ele faz isso por meio de provas claras e incontestáveis, visando levar o seu povo a louvá-lo com a máxima alegria e a submeter-se ao seu governo, que é sobre Israel, sobre toda a terra e sobre os céus. É por isso que ele diz que ele feriu os reis das nações, tirou a vida dos poderosos e humilhou os seus deuses, a começar com o próprio deuses do Egito nos dias de Faraó. Ele fala aqui, do seu povo eleito. Aí você pega aí o versículo 3 do Salmo 135. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó, assim como o Senhor nos escolheu para si, e a Israel para ser a sua possessão, a sua posse, o povo que lhe pertence. De tantas outras nações, os profetas lembram ao povo de Israel, de tantas outras nações, melhores do que ti, ó Israel, mais poderosas do que ti, o Senhor escolheu a ti. Deus poderia ter escolhido o Faraó e a nação do Egito, uma das mais poderosas naquela época. E ele diz: o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para si sua possessão. Assim como o Senhor nos escolheu, tendo pessoas muito melhores do que nós sobre a terra, do ponto de vista humano falando. Quantas pessoas não teriam aí a vontade de ter fé? Quantas pessoas aí são mais dedicadas do que nós, que poderiam servir ao Senhor com mais alegria do que nós, e mais capacidade do que nós, e mais compromisso e responsabilidade do que nós? Porque muitas vezes a gente serve ao mundo com mais fidelidade, com mais responsabilidade, com mais compromisso, com mais devoção, com mais empenho. A gente não falta trabalho por nada, até quando está doente vai. A gente serve às vezes o mundo por um salário, com mais empenho e dedicação e responsabilidade e compromisso do que é o Senhor. Isso é a verdade. Talvez se Deus chamasse um funcionário que é mais responsável do que nós somos com o serviço do Senhor, talvez ele tivesse mais responsabilidade no serviço do Senhor do que nós. Mas o Senhor decidiu nos chamar, nos conceder esse privilégio. Esse privilégio, esta honra negligenciada por nós, não valorizada como deveríamos valorizar. Eu acho interessante também o comentário de Spurgeon. Nesse texto ele vai dizer alguns motivos para louvar ao Senhor. Ele vai dizer assim: devemos louvar ao Senhor por suas obras, não apenas por suas obras, mas por Ele mesmo, pelo que Ele é. E aí ele diz: devemos
louvar ao Senhor por causa de nós. Ele nos chamou para isto. É o fim principal da nossa existência. Porque é prazeroso e agradável quando a gente de fato reconhece isso, vive isso e sente isso e louva a Deus com alegria. Quando a gente louva com tristeza, aí é um peso, a adoração é um peso. Ele vai dizer, aplicando o versículo 1, ele diz: louvem o nome do Senhor. O Senhor deve ser louvado. Ele deve ser louvado por você. Ele deve ser louvado agora. Lembremos-nos dos favores do presente. Ele deve ser louvado em tudo e para sempre, pelo que Ele fez no passado, pelo que Ele fará no futuro. Louve-nos, servos do Senhor. Louvem pelo privilégio de servi-lo. Louvem Ele pelo privilégio de servi-lo. Sabe por quê? Porque se você não valorizar o privilégio que Ele dá, Ele tira esse privilégio de você. Ele tira esse privilégio de você. Se você não louva a Deus com alegria, Ele tira a alegria de louvá-lo. A gente vê muitos exemplos disso na Bíblia, e no nosso tempo, e na história, e no nosso tempo. Se você não se alegra em louvar a Deus, se você não valoriza o privilégio de adorá-lo, Ele tira isso de você. E você perde a alegria de sua salvação, a alegria de louvar a Deus, a alegria de servi-lo. E é perfeito que Ele faça isso, e é justo que Ele faça isso, que Ele vire as costas para quem vira as costas para Ele, que Ele vire as costas e demita do seu serviço aqueles que não valorizam o seu serviço santo. Se você não dá valor ao seu serviço, irmão, você falta o tempo todo. Você vai e passa o dia no seu serviço com a cara feia, chateado ou com preguiça, escorando-se dos outros. O que é que seu patrão faz com você? O que é que seu patrão pode fazer com você? Demiti-lo do serviço, porque você não faz isso com alegria, você não faz isso com amor, com privilégio, com devoção, com responsabilidade, um compromisso. Se a gente oferecer o coxo, Malaquias diz isso, né? Se a gente oferecer o coxo, o aleijado, o manco ao nosso governante e ao nosso patrão, ele vai aceitar? E por que Deus deve aceitar qualquer coisa de nossa mão? Um culto prestado a Ele de qualquer jeito. Por que Deus deve aceitar? O resto, a sobra. Se Ele nos deu o melhor, o seu Filho, derramando o seu sangue na cruz, rejeitado, desprezado pelos homens e pelo mundo. Se Deus nos deu o melhor, porque Ele vai querer de nós o resto, a sobra, o caco, o que não presta. Porque Ele já não pegou emprestado. Não prestava nem antes, nem presta agora e nem vai prestar amanhã. Mas Deus nos deu o privilégio de pessoas imprestáveis como nós poder se reunir para adorá-lo. Louvar a Deus, louve a Deus pelo privilégio de servi-lo, louve a Deus pelo poder de servi-lo, porque o ímpio não tem poder, não tem condições e poder de adorar a Deus, é escravo do pecado, e Deus nos deu o poder de resistir ao pecado, nos deu o poder do Evangelho que nos libertou da escravidão do pecado para poder servi-lo. E a Spurgeon demais, louve a Deus por
nem qualquer culto. Lembra de, irmãos, lembremos de Saul, irmão, lembremos de Saul. Saul buscou reconciliação até chorando. Até chorando. Depois que Deus tirou o privilégio dele servi-lo como rei de Israel. Louvem como parte principal de sua vida, de seu serviço. Louvem para que outros possam ser convencidos a se engajarem em serviço ao Senhor. Se o nosso culto não é vibrante, se o nosso culto não é alegre, não é devotado de fato, não contagia os nossos vizinhos, os nossos parentes, como que os outros vão dizer que vale a pena louvar a Deus? Como a gente vai convencer os outros de que isso é importante? Como a gente vai convencer os outros de que isso é um privilégio? Então a gente vai ter que usar outro método. A gente vai ter que transformar o culto em algo atrativo. Botar um pisca-pisca ali na grade da igreja. Botar uma placa com uma seta apontando aqui, ó. Venha adorar o Senhor. Né? E uma placa piscando, apontando para a porta da igreja. Ou a gente vai ter que criar outros atrativos. Porque a alegria do Senhor, ou a alegria do simples fato de estar na casa do Senhor, cantando louvores ao Senhor, dirigindo as nossas orações, ouvindo a palavra, lendo a Sagrada Escritura, que muitos irmãos no passado foram mortos por causa dela, não foi suficiente. Irmãos, o Senhor, como escolheu Jacó para si, Ele nos escolheu para si. Agora eu pergunto, Jacó, mentiroso, enganador, traiçoeiro, esperteza segundo a carne, mas antes deles não fazer bem ou mal, o Senhor já escolheu Jacó para ser seu. Então, se Deus olhou para nós, imprestáveis, herdeiros de Adão, e Deus se agradou de nós, dizendo assim, não porque é algo bom, porque Ele se agradou em dizer, esse miserável, pecador, imprestável, de uma família ímpia no mundo, vai ser meu. Vai ser meu. De tudinho, essa raça de gente que não presta, que anda sobre a terra, porque de Adão para cá ninguém presta, né? De Adão para cá ninguém presta. Se alguém disser que presta, está enganado, enganando assim. Mas desses imprestáveis todinho, Deus escolheu os imprestáveis como nós, para dizer assim, vai ser meu, vou dar ele o privilégio de me servir, vou dar o privilégio de conhecer a minha palavra, vou aplicar por meio da ação do meu Santo Espírito a fé ao coração dele, vou iluminar a mente dele, vou fazer ele compreender a Escritura, vou fazer ele entender a Escritura, a minha vontade, vou fazer ele me conhecer, vou me achegar a ele, para que ele tenha o privilégio de, na minha presença, me adorar. Não foi os melhores, não foi os melhores. Com certeza não foi. Então, irmãos, Jacó não era melhor. Jacó não era melhor. O versículo 5 vai dizer, com efeito,
Por isso que ele vai dizer lá em cima: o Senhor é bom. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós somos ruins, nós somos maus, nós somos ingratos, e o Senhor é bom. É tão bom que Ele permite que pessoas ruins como nós tenham o privilégio de adorá-lo. E aí ele diz, versículo 5: com efeito, eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Quando pergunta, os idólatras, com seus deuses, com suas imagens de escultura, pergunta: cadê o Deus deles? Onde está? Aí o Salmo 115 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E aqui ele diz: tudo quanto aprove ao Senhor, Ele fez. O que é aprove ao Senhor, irmão? O Senhor é o único que faz o que Ele quer, como quer. Ele converte a quem Ele quer, tem misericórdia de quem Ele quer. Paulo em Romanos, no capítulo 9, vai dizer isso. Tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer, e tudo Ele faz como lhe apraz. Então, o que Ele apraz? O que apraz? Tudo Ele faz o que lhe aprove, o que Ele tem prazer em fazer. Deus teve prazer na morte de muita gente. E Deus endureceu o coração muito tempo porque queria matá-lo. Porque o prazer de Deus estava em manifestar sobre ele a sua justiça. Então Deus endureceu seu coração, porque aprove a Deus manifestar a sua justiça sobre aquelas pessoas, e não a sua misericórdia. Foi o que Ele decidiu fazer. Ou você acha que Deus não se alegra nem se agrada em manifestar a sua justiça? Deus manifesta a sua justiça triste, porque é o jeito. E a palavra, tudo quanto aprove o Senhor, Ele fez. Ou seja, tudo que foi do agrado dele, Ele fez. Porque se Ele não quisesse fazer, Ele tinha feito diferente. Lembra de Faraó? Eu tenho pena de Faraó quando eu observo direitinho a história de Faraó. Faraó pediu oração a Moisés. Faraó chorou vendo o sofrimento do seu povo. Tem uma hora que Faraó mostra que não podia fazer nada mais, mas tinha o seu coração endurecido, cada vez mais. Chorava aqui, saía. Quando Moisés saiu, o coração dele era endurecido. Por Deus. Por Deus. Porque ele não deu ouvido aos seus sábios. Até os seus sábios reconheceram: isso é a mão de Deus. Isso aí não tem como ser outra coisa. Isso é algo muito além do que nossas forças, nossa ciência pode fazer. Só pode ser a mão de Deus. Só pode ser o dedo de Deus. E uma divindade, o Deus de Israel, que é muito maior e mais poderosa do que todos os deuses que há no Egito. Foi o que os sábios de Faraó disseram a ele. Esses sinais que esse homem está fazendo são coisas inexplicáveis, impossíveis de acontecer. Aí você vê a geração de rebeldes que viram os sinais quando chegaram no Egito, no deserto. O coração estava duro, feito pedra, querendo voltar à idolatria e à vida no Egito.
Aí você vê, eles viram com os olhos, fogo descer do céu, a escuridão na casa dos egípcios, e luz em suas casas. Deus poupando os seus animais e matando os animais dos egípcios. E Deus fez sinais no céu, sinal na terra, no rio, o céu escureceu, choveu fogo do céu, pedras do céu, o sol escureceu, o rio se tornou em sangue, os gafanhotos comeram a terra. Deus fez sinais no céu, sinal na terra, sinal no mar, abriu o mar vermelho. Olha o que ele diz, versículo 6: tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez no céu, na terra, no mar e em todos os abismos. Deus fez com que uma baleia, um peixe gigante, engolisse Jonas no mais profundo abismo dos mares, e guiou aquele peixe para jogar Jonas no caminho que ele deveria ir, mesmo ele tendo ido o caminho contrário. Livre-arbítrio nenhum ele teve. O ídolo do livre-arbítrio quebrado, né? O livre-arbítrio dele, a vontade dele era ir para... Deus disse: você vai para mim. Ele: não vou. Você vai? Não vou. Eu vou pegar um barco e vou para Tarsis. Um caminho completamente contrário. Era para ele ir para o lado, para os irmãos terem ideia. Era para ele ir mais ou menos para o lado da Babilônia, por ali. Para onde ele vai? Para o lado da Europa, para o lado da Espanha. É para ir. Imagina o cara diz: ó, para tu ir para o sertão. Eu não vou para o Recife. E aí, ele vai para o Recife. Aí resolve pegar um barco, né? E aí Deus manda uma tempestade no céu, jogam ele no mar, o peixe engole ele e rodeia e deixa ele lá do outro lado, onde ele deveria ir. Imagina você pegar um avião e o avião tá certo de ir, aí de repente diz: ó, deu tudo errado, a gente tem que voltar e fazer um pouso de emergência. E aí ele volta sem estar programado, né? Foi pior do que isto. E Deus fez. E outro sinal que Deus fez: Deus quis abrir o mar vermelho. Deus podia fazer o seu povo andar sobre as águas. E quando o povo de Faraó pisasse na água, afundasse, ou não? Deus podia fazer ele atravessar voando, se quisesse. Mas Deus decidiu abrir o mar vermelho, parou as águas do mar. Agora você vê, irmãos, Deus também faz coisas simples que os homens não percebem. O versículo 7 vai dizer isto. Veja aí: faz subir as nuvens dos confins da terra. Todo dia a nuvem vem aí, a nuvem vem dos confins da terra. Aí vai chover, o que acontece na chuva? Diz que a umidade da terra evapora, cria os cristalzinhos nas nuvens, e depois acontece o quê? Uns relâmpagos. E aqueles cristalzinhos, eles derretem e viram chuva. É uma forma leiga de explicar o versículo 7, porque ele diz assim: faz subir as nuvens dos confins da terra. E depois ele diz: faz os relâmpagos como uma espada reluzente. Faz os relâmpagos para a chuva. Coisa, né? Não sei como eles entendiam a questão da chuva, mas eles viam as nuvens escuras
Daqui a pouco via aquela nuvem brilhando, dando choque. E o relâmpago, né? Os trovões, os relâmpagos. Isso era também manifestação da presença de Deus. E aí, daqui a pouco, chuva. Não é assim que a gente vê? Do ponto de vista humano, você vê uma nuvem escura, daqui a pouco você vê os claros. Lá longe. Rapaz, vai chover muito. Você não está vendo só a nuvem escura, você está vendo relâmpagos. Daqui a pouco você escuta o estrondo. Porque a velocidade da luz é mais rápida do que a do som. Aí os cientistas descobriram isso, né? Porque você vê a luz primeiro e depois é que você escuta o som. Porque a velocidade da luz é mais rápida e o som chega depois. Nas coisas simples, você vê a mão de Deus, você vê os seus poderosos feitos, na intervenção da natureza, no céu, na terra, no mar, e também na intervenção do dia a dia simples, como enviar chuva. E o versículo 8 vai dizer também na intervenção dos homens, na história dos homens. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como das alimárias, né? Ou seja, dos animais domésticos e animais selvagens, e das feras, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios. Olha o que ele diz: o Senhor no meio de ti, ó Egito, no meio dos teus deuses, o Senhor operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu não só ao Egito nos dias de Moisés, mas também feriu a muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. Diz que teve um presidente no Brasil que foi eleito e disse assim: nem Deus impede que eu suba a rampa do Planalto. Não foi? Não sei até onde vai a veracidade dessa história. E ele morreu antes de subir a rampa do Planalto. Conta-se outras histórias. O navio que nem Deus afunda. Aí ele vai dar vai fazer algumas lembranças a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Baçã, e a todos os reinos de Canaã. Aí lembra que os dias de Josué, o povo saiu da terra do Egito, atravessou o Mar Vermelho, Deus fez grandes sinais lá, depois Deus fez grandes sinais na terra prometida, humilhou os deuses do Egito, humilhou os deuses da terra prometida, humilhou os deuses do deserto, porque Og era o rei de Baçã, na região do deserto, e também os reis, ou Seom, rei dos amorreus, e daquela região, os reinos todos, quando levavam, interessante e até engraçado, quando um inimigo de Israel vencia a guerra, pegou a Arca da Aliança e disse: agora vamos levar prisioneiro o Deus de Israel. Nosso Deus, o Deus de vitória, sobre o Deus de Israel. Vamos levar prisioneiro. Vamos desfilar com esse escravo preso. E vamos colocar agora preso no templo do nosso Deus. Humilhado ali diante do nosso Deus. Levará a Arca da Aliança para a casa de Dagom. A estátua caiu no outro dia. Estava caída no chão. Sacerdote, como que é isso? Irmãos, imagine um Deus caído no chão. O sacerdote era assim: oxe, o nosso Deus não está tão de pedra grande desse jeito, pesado. Como foi que ela caiu? Botaram ela em pé de novo. Foram lá depois, o que aconteceu? Caiu e se espedaçou. Diz que o pedaço dele caiu na entrada da porta. E até o dia que o cronista escreveu,
narrador escreveu a história, e eles não pisam no umbral da porta até o dia de hoje, porque pedaço do Deus Santo dele caiu ali. E caiu, despedaçou em um pedaço e bolou para lá. E depois o povo na cidade começou a adoecer e começou a morrer gente. Eles, é o Deus de Israel que está no nosso meio. E aí mandaram embora para outra cidade. E daqui a pouco a arca sozinha levada pelas mãos dos inimigos, estava acabando com todos os inimigos e humilhando todos os deuses, sem precisar de Josué nem do exército de Israel levantar uma espada, um escudo sequer. Deus ia diante do seu povo, destruindo os inimigos. Chegou um momento que eles disseram: não, nós não queremos esse Deus aqui. Bota ele numa carroça e manda a direção de volta para Israel. E mais, coloca aí uma oferenda para ele, para que esse Deus não nos destrua. E eles colocaram lá as coisas que eles julgavam sagradas dentro da carruagem e mandaram um boi em direção a Israel. Depois Israel quis imitar, fazer um carro de boi para carregar. Que achou interessante a ideia, né? A gente precisa copiar a coisa dos outros, irmão. Tem que ser bíblico, somente. Só a Escritura. Versículo 12 diz: cuja as terras Deus tirou das mãos deles e deu em herança a Israel, seu povo. Teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Os deuses se esqueceram no tempo. Quem quiser descobrir tem que investigar a história e a arqueologia. Mas o Deus de Israel continua sendo adorado e exaltado, geração após geração. Deus tem preservado o seu povo e a sua palavra. Quantas vezes tentaram incendiar, queimar as Bíblias todas, matar os cristãos queimados e tudo, e Deus preservou o seu povo. Quantas vezes Deus preservou até os judeus, o povo de Israel no Antigo Testamento, ou os herdeiros dele. Houve uma época que as nações em volta de Israel cercaram Israel para destruir e acabar com tudo. E eles venceram a guerra de 6 anos, miraculosamente, misteriosamente. Há relatos de que homens viam anjos ou pessoas como se fossem do exército deles. E quando os inimigos relatam também, diz que iam e vestiam contra um grupo pequeno, e daqui a pouco aquele grupo tinha um reforço de homens. Isso nos lembra as histórias do Antigo Testamento. E Deus preservou os judeus. E o mundo e os ímpios têm tanto ódio dos cristãos quanto dos judeus. Porque as suas ideologias, os seus conceitos, a sua lei, a sua ética, a sua moral judaica cristã é diferente da moral, da ética judaica, da ética moral ímpia. A ética judaico-cristã e a moral judaico-cristã é diferente da ética ímpia. Deus preservou a sua memória de geração após geração. O versículo 14 diz: pois o Senhor julga ao seu povo, olha só, e se compadece dos seus servos. Quantas vezes Deus também julgou o seu povo? As grandes nações ele destruiu e tirou o seu poder. E quantas vezes Deus também contendeu com o seu povo e julgou o seu povo e disciplinou o seu povo? Pode entrar. Pode entrar sim. Então, quantas vezes? Não, é de 5 da tarde. Mas se quiser pode entrar. Aqui a gente fechou por causa do ar e às vezes o barulho. Tá, obrigada. Fica à vontade.
Então, nós temos aí que Deus muitas vezes contendeu com Israel. Deus contendeu com Israel. Deus julgou Israel. Deus disciplinou Israel. Deus teve uma contenda com os moradores da terra prometida, além dos moradores da terra em volta às outras nações, né? E aí o versículo 15, Deus diz que Deus julga o seu povo, disciplina o seu povo, mas se compadece deles. Não destrói totalmente a sua herança, mas preserva. Os ídolos das nações, ele vai lembrar que o Senhor, né, é diferente deles. Como eles se tornam, os que os fazem, os que neles confiam. A casa de Israel bendize ao Senhor. Então Israel, aí depois vem Arão, depois vem Levi, são os descendentes, né? Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor desde Sião, bendito seja o Senhor. Veja quantos salmos, o que os salmos nos ensinam, o que os salmos nos falam, o que os salmos nos dizem sobre Deus. Falemos uns aos outros com salmos. É a forma da gente cantar os feitos do Senhor, as maravilhas que fez, as suas obras. Percebe? Bendizei ao Senhor, adore ao Senhor. Privilégio que nós temos. O Deus Criador do céu e da terra nos dá essa graça de poder adorar. Bem, irmãos, se Deus permitir, a semana que vem a gente vai observar um pouquinho no Salmo 136, como ele conta a história do favor de Deus sobre o seu povo também. Que Deus nos dê a graça de valorizar o privilégio de servir a esse Deus, o único e verdadeiro Deus, desde o princípio ao fim. Criador do céu e da terra, e tudo que neles há. Como manifestou-se aos seus servos, geração após geração, chegando até nós e aos nossos